Os irmãos sabem porque eu tenho um sorriso quando eu chego aqui à frente? Sabem? É porque eu gosto. Gosto de estar diante dos irmãos para compartilhar a palavra do Senhor. Nós estamos enfrentando um grande desafio, que é entender as parábolas. Quando os discípulos perguntaram: Senhor, por que você conta por parábolas? Eu falei assim: para que eles não entendam. Está lá. Então é isso. Para que eles, ouvindo, não entendam e não sejam curados. Como aconteceu no livro de Isaías, né? Isaías vai pregar, eles não vão entender, não vão aceitar, mas vai lá e prega. Então a gente estuda as parábolas mesmo que elas sejam difíceis. O meu professor de pregação, homilética, no seminário, ele dizia assim, que os pastores jovens deveriam evitar de pregar sobre as parábolas. Ele falou: se vocês forem pregar com pouca experiência de vocês, se forem pregar sobre as parábolas, vocês terão uma grande possibilidade de falar bobagem, falar besteira que não tem a ver. Então, pregue sobre os milagres. Pregar sobre os milagres é fácil. Então, ele aconselhava: os pastores jovens deviam evitar as parábolas, que as parábolas realmente são difíceis. Todas elas são difíceis, mas nós aceitamos o desafio, não é verdade? E aqui estamos. Desejo um bom dia para os irmãos, a graça do Senhor. Eu dei um texto porque a gente não vem aqui para ensinar o que está na revista. Quando a gente estuda na escola bíblica, seguindo um texto, a gente não tem que ensinar aquele texto. Aquele texto você já leu na revista. Então a gente tem que tentar colocar alguma coisa que permita tornar agradável e uma melhor compreensão. Então é isso que eu tento fazer. Eu coloco alguma coisa, não que está exatamente na revista, porque, como eu disse, o que está lá na revista você já leu. Se não leu, vai ler. Bom, a parábola sobre o homem que não quis perdoar. Então, essa história é a história de um homem que não quis perdoar. Ele era um devedor, foi perdoado. Mas ele tinha um devedor, quer dizer, ele era credor, aliás, ele era devedor, foi perdoado. Passou a credor, não quis perdoar. Certo? Ele era um devedor de uma grande importância e foi perdoado. E quando ele era credor de $100, ele não perdoou. É isso que Jesus quer dizer, né? E respondendo à pergunta de Pedro, Jesus ensina que não deve haver limite para a prática do perdão. A gente pode perdoar, o credor pode perdoar $100, ou pode perdoar $1.000, ou $10.000. No cálculo que eu fiz, aquela dívida muito grande era uma dívida de $1 milhão, traduzida para nós, que eram 10.000 talentos. Talentos era uma moeda forte daquele tempo, 10.000 talentos era uma fortuna. Pois bem, a gente vai falar mais sobre isso. E, primeiro, uma breve história do perdão. Mas antes, a definição. Perdão é um ato de compaixão, da compaixão divina ou humana. O perdoar é ter compaixão. O perdão é baseado num sentimento, numa emoção que é a compaixão. Isso não quer dizer que você tem que conviver com aquela pessoa. Perdoar não é conviver, é totalmente diferente. Às vezes nós pensamos: se eu perdoei, então eu vou abraçar, vou beijar. Não é assim. A gente perdoa, mas é um ato de compaixão. Eu passo na rua, vejo um mendigo, tenho compaixão dele, mas ele está sujo, eu não vou querer colocá-lo no meu colo. Isso não quer dizer que eu não tenho compaixão. Pois bem, o perdão é um ato de compaixão. Compaixão é um sentimento de amor, de bondade, de perdão. Então, o perdão é um ato da compaixão divina ou humana, por meio do qual um ofensor é liberado das consequências de sua ofensa contra alguém.
Perdoar, o sentido da palavra perdoar é deixar ir. Vamos supor o seguinte: quem é que vai sofrer comigo? Irmão Crispim, certo? O irmão Crispim é um devedor. Está me devendo $100 e não pagou. Você sabe que na história dos homens, não pagar uma dívida de dinheiro era crime. Você tem que pagar. A gente lê sempre que o Brasil é um país de 70 milhões de caloteiros. Todos são criminosos, no contexto da Escritura. Não pagar dívida é ser criminoso. Certo? E Jesus então conta a história do homem que não foi perdoado, não perdoa. Então, o irmão está me devendo $100. Aí eu vou lá: cadê meus $100? Cadê meus $100? Cadê meus $100? Você tem que pagar, você tem que pagar. Certo? Isso o perdoar é deixar ir. Você me deve $100, depois você paga. Você me deve $100, você não pagou, mas vai com Deus. O perdão é isso. Vamos prosseguir. Eu estou falando aqui então de uma breve história do perdão. O perdão tem uma história, certo? Como os seres humanos. Primeiro, seres humanos, vivendo em comunidade através dos tempos, passaram a lidar com a experiência da ofensa, para a qual a vingança ou o perdão são possibilidades cabíveis. Um ser humano que vive sozinho não tem problema de ser ofendido. Não há ofensa. A ofensa existe quando nos agrupamos. Se eu for viver numa floresta, sozinho lá no meio lá ninguém me ofende. Agora, se eu convivo na igreja, alguém me ofende. Ou eu me ofendo por alguém. Então, os seres humanos, em conjunto, sempre vão enfrentar a questão da ofensa. A ofensa tem duas respostas: o perdão ou a vingança. Então, o irmão vai embora. Perdoei e deixei ir. Agora, se eu chegar aqui e levar para a cadeia, aí eu não perdoei. Se eu deixei ele ir embora, cuidar da vida dele, eu perdoei. Entende? Eu não estou cobrando nada por causa da ofensa. Eu não estou retribuindo a ofensa. E também não estou sentindo paixão por aquele que me ofendeu. Simplesmente eu deixo que ele vá embora sem cobrar a ofensa. Sem retribuir a ofensa. Então, as sociedades entenderam... tem antes, né? As leis pagãs admitiam a retribuição da ofensa, da vingança, sem limites. Então, estou falando da história. Primeiro, as pessoas reconheceram que havia ofensa. É impossível você viver numa comunidade onde não haja ofensa. Então, ela é real. Ela vai ter que ser enfrentada, ou com a vingança, ou com o perdão. Pois bem, as leis pagãs admitiam retribuição da ofensa, vingança, sem limites. Então, primeiramente, você se vingava. É permitido vingança? Você deve perdoar? Devo. Mas se eu quiser me vingar, eu posso. No livro do Gênesis, está lá, André, o texto do 4:23, lá fala que um homem, ele diz lá: eu matei porque pisou no meu pé. Eu dei um tiro porque ele falou que eu sou feio. Então essa vingança, além, quer dizer, a ofensa está aqui, a vingança está aqui. Eu disse que você é um bobo, e você disse que eu sou um canalha, um bandido sem vergonha, um cretino. Mas eu só disse que você é bobo. A retribuição é maior do que a vingança é maior do que a ofensa. No capítulo 34 há uma história muito interessante disso. Pode colocar lá. Vejam só. Jacó chegou naquela terra, montou ali sua comunidade, Jacó e seus filhos, e havia uma outra comunidade de uma outra família. A filha de Jacó
resolveu dar uma volta por lá. Encontrou um rapaz pelo qual se apaixonaram. Na mesma hora estão apaixonados. E tiveram um relacionamento físico. Aquilo criou um grande problema. Um problema diplomático, gravíssimo. Porque o filho de Amor, o rapaz Amor, tem relação sexual com a filha de Jacó, que era Diná. Aquilo criou um grave problema. Por quê? Porque os filhos de Jacó ficaram muito ofendidos por causa disso. Aí houve lá uma conversa, chegaram a um acordo. Os filhos dessa família e os filhos dessa família vão formar só uma comunidade só. E ela casa com você, o meu filho casa com a sua filha casa com o meu filho, vamos viver uma comunidade, tudo de acordo com a coisa. E a religião? A religião, nós vamos ter uma religião só. Vocês vão se circuncidar, vão ser circuncidados, e aí nós seremos um povo só, o povo de Deus, todos nós. Foi bem, chegaram num acordo. Mas Simeão e Levi, guarda esses nomes que são vingativos. Aqui não tem. Eu quando menciono algum nome, geralmente nome fictício, eu procuro saber se não tem alguém na igreja com aquele nome. Porque ele pode pensar, porque uma vez eu falei uma coisa assim, quando cheguei na porta, o irmão veio brigar comigo. Você falou que eu sou isso. Não, a pessoa que fez isso tinha o mesmo nome do senhor, mas eu não falei do irmão. Eu falei de outra pessoa. Então aqui a gente deixa de falar os nomes. Mas o texto, Simeão e Levi foram lá, o que eles fizeram? Leiam aí para mim. Quem pode ler o que está lá? Alto, bem alto, por favor. Não está na tela? Então leia. Pode ler junto. Bem alto. Os filhos de Jacó vieram, passaram por cima dos cadáveres e saquearam a cidade, porque a deles havia sido derrubada. Levaram deles os rebanhos, os bois e os jumentos e o que havia na cidade e no campo. Pegaram todos os bens, levaram cativas as mulheres e todas as crianças e saquearam tudo o que havia nas casas. Isso é o exemplo. Houve vingança? Houve. Pode haver, aliás, houve ofensa? Houve. Pode haver vingança? Pode. Mas não essa vingança aí. Mataram todo mundo, mataram criança, mataram todo mundo. Porque houve um abuso, não um abuso, né? Um relacionamento inadequado da menina, da Diná com o rapaz. Isso é ofensa, né? Naquele contexto, tudo bem, todo mundo entendeu que isso. Mas aí matar o rapaz, matar o pai do rapaz, a mãe do rapaz, matar o vizinho do rapaz, queimar a casa do rapaz, essa é a vingança do pagão. Eu já vi a história de uma pessoa que levou um tiro porque pisou no pé da outra. É exagero, né? Então, pode haver... Você pisou... as crianças são legais por causa disso. Pisou no meu pé, qual é a vingança? Eu piso no dele. Acabou. Acabou, não tem mais. Agora, se eu piso no pé dele, ele vai lá, pega um porrete e me dá na cabeça, é descomunal. Quer dizer, o perdão, através da história, se aprendeu que o perdão é para preservar. Prosseguindo. Seres humanos vivendo em comunidade, através dos tempos, passaram a lidar com a experiência da ofensa, para a qual a vingança ou o perdão são as possibilidades cabíveis. Eu não considero, aquilo não me atrapalha, mas se atrapalha, é a ofensa. Eu posso fazer uma coisa terrível com ela e ela não se ofendeu. Eu ofendi, mas ela não se sentiu ofendida, não tem nada a fazer. Mas se ela se sentiu ofendida, ela tem dois caminhos. Ou ela se vinga ou ela me perdoa. Belares. Assim. Porque às vezes alguém nos xinga e a gente não sente, não feriu. Deixa para lá. Mas se me feriu? Aí eu vou me vingar ou perdoar. Certo? Compreensível? Continuando. Item 3. As sociedades entenderam que a não vingança, o perdão, era a alternativa mais adequada para a sobrevivência de uma comunidade. Então, entre a vingança e o perdão, através dos tempos, os grupos entenderam que entre a vingança e o perdão, a opção melhor era o perdão.
Por exemplo, se o irmão me ofendeu, eu posso ignorá-lo. Ele para mim não é nada, eu não considero ele nada, ele é um zero à esquerda, acabou. Mas, se a pessoa se sentir ofendida, se eu me vingar, eu prejudico o meu grupo. Por exemplo, se eu brigar com o irmão Daniel, brigo com ele, discuto com ele, e passo a ter raiva dele e ele raiva de mim, eu prejudico toda a comunidade. Então, se descobriu que o perdão era a melhor alternativa. É a melhor alternativa. Vamos supor, é bom fazer um parágrafo aqui, que a questão da sobrevivência das sociedades primitivas era muito importante. E as ofensas eram muito presentes. Verificou-se que, para uma família, por exemplo, é melhor que haja perdão do que não haja perdão. Certo? O perdão, eles passaram a entender que o perdão preserva a minha família. O perdão preserva a minha igreja. Os irmãos devem saber de igrejas que fecharam, sabe por quê? Porque houve ofensa e não houve perdão. Houve ofensa e não houve perdão. Famílias que acabaram. Por quê? Houve ofensa natural e não houve perdão. Então, a sociedade descobriu, aquelas sociedades primitivas descobriram que se perdoasse era melhor do que se vingasse. Na nossa igreja, se houver ofensa, é melhor para todo mundo que haja perdão do que se haja vingança. A vingança não é uma boa opção. O perdão é que é uma boa opção. A melhor opção é o perdão. Agora, eu estou dizendo, o perdão é deixar ir. Vamos supor que numa comunidade primitiva, houvesse lá um homem muito importante que era um caçador muito corajoso. O povo dependia da caça, né? Nesse caso. E era um homem que... tinha um homem que era muito hábil para caçar. Então a comunidade dependia dele, porque era ele que trazia a proteína para casa. Era ele que saía para a floresta, para o mato, e matava a caça e trazia a caça para cá. Então era ele que trazia a proteína. Mas aí ele ofendeu. Ele ofendeu a filha do chefe. Bom, vamos matar esse cara. Pá, matou. E agora, quem é que vai caçar? Quem é que vai trazer proteína para casa? Quem é que vai cuidar da nossa sobrevivência? A sociedade primitiva entendeu isso, falou: cada um da nossa tribo é importante, não queremos matar ninguém. Nenhuma ofensa vai chegar, nenhuma vingança vai destruir as pessoas. Então, instantaneamente, de forma voluntária, as pessoas foram entendendo que era melhor o perdão do que a vingança. Continuando, item 4. As ofensas sempre existiram entre pessoas vivendo em comunidade. Se você não quer sofrer nenhuma ofensa, vai viver na floresta sozinho. Lá você não vai ser ofendido. Agora você quer viver com vizinho, com trabalho, emprego. Você no seu ambiente de trabalho, isso é ofensa. Mas não tem jeito. Se você não quer ser ofendido, não arranja emprego, porque lá você vai ser ofendido. Se você não quiser ser ofendido, não casa, porque a mulher vai te ofender e você vai ofendê-la. Entendeu? Então a sociedade descobriu isso, que não dá para querer uma sociedade em que não haja ofensa. As ofensas acontecerão, mas o grupo precisa ser preservado. Quando eu me vingo, eu atrapalho o grupo. No caso do irmão. Se eu me vingo do irmão, boto o irmão na cadeia, prejuízo é de todos nós. Eu estou no meu direito? Estou. Eu posso colocá-lo na cadeia? Posso. Mas e daí? Qual é o benefício? Nenhum. Então a vingança não trazia benefício, o perdão sim. Aquela sociedade primitiva, desde o homem das cavernas, antes da época da agricultura, que as pessoas viviam da caça, da pesca, da floresta, quem é que vai me ajudar a caçar?
Ele me ofendeu, eu perdoo e continuamos juntos, buscando o bem comum. Então, na igreja, quando eu crio um tumulto na igreja, quando eu não perdoo, eu estou criando uma coisa que é ruim para a comunidade. Então, os povos mais primitivos aprenderam a perdoar. Hoje nós somos sociedade super avançada, São Paulo a capital mais erudita do mundo, blá, 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 toda essa coisa. Mas, e os primitivos? Eles aprenderam a duras penas que é melhor perdoar. Perdoar, estou dizendo, não é conviver. Claro, se você e o marido brigaram, ou tiveram um problema, e não houver um perdão, não tem problema. Então, vão perdoar porque os dois vão dormir juntos. Mas se você tem um problema lá com um colega de trabalho, você não vai dormir com ele, tudo bem, ele fica para lá e você para o seu lado. Agora, dar um tiro em alguém porque pisou no pé, isso é irracional. E os povos mais primitivos entenderam isso. Então, o perdão aí passou a ser considerado de outra forma. Então, as ofensas sempre existiram. Se não quiser ter ofensa nenhuma, não case, porque vai haver ofensa. Vai haver ofensa. Então, se você casa, tem família, vai haver ofensa. Ah, meu marido me ofendeu, meu filho me ofendeu, minha mulher me ofendeu, meu vizinho, meu avô me ofendeu. É normal isso. Agora, se não quer, então, se não quer perdoar, vai viver sozinho. Não dá para viver em comunidade sem a prática do perdão. Agora, o perdão quer dizer que eu continuo num relacionamento com o meu irmão. Isso é o perdão. O perdão não é nem gostar. Eu gostei muito de John Stott quando ele falou que quando que amar não é a mesma coisa que gostar. Ele disse assim, Jesus não amava os fariseus. Não precisava. Porque ele não precisava dos fariseus. Ele amava os seus. Porque ele precisava dos seus. Jesus amou os 12. Amou até o fim. Até as últimas consequências. Porque eu preciso deles. Então, Jesus os amou. Mas não amou os fariseus. Jesus não gostava dos fariseus. Nem eu gosto dos fariseus. Porque ainda existem, né? Mas Jesus então ensinou isso aí. A lei de Moisés, eu estou falando da história do perdão. A lei de Moisés previa limites para a vingança. Olho por olho, dente por dente. Então fala assim, a lei dos pagãos permitia a vingança. Só que, como no caso dos filhos de Jacó, a vingança foi desmedida. A vingança foi desmedida. O que Moisés falou? Ele falou, vamos colocar um limite. Olho por olho, dente por dente. A pessoa pensa que Moisés está mandando você machucar o outro que machucou você, não. Moisés está dizendo, se o outro te machucou e você tem que se vingar, que a vingança seja correspondente à ofensa. Então, você pisou no meu pé, qual é a minha vingança? Eu piso no seu, pronto. Assim, no trem, no metrô, você vê brigas horríveis porque alguém pisou no pé do outro. Pisou no meu pé, eu piso no dele, está pago. Olho por olho, dente por dente. É um olho por um olho, um dente por um dente. A lei de Talião, a lei da retaliação. A retaliação Moisés ensinou. Moisés não proibiu a vingança, mas ele falou, a vingança deve ter a mesma proporção da ofensa. Olho por olho, dente por dente. É bom lembrar que Moisés está dando essas palavras para os juízes, que todo dia recebiam pessoas com queixas. Todo dia vinham pessoas. E Moisés fala para os juízes, façam assim, mão por mão, pé por pé. Tá? A vingança até é permitida, mas ela tem que ser debaixo de uma medida. E essa medida é estabelecida com base no interesse popular. Muito bem. A lei, eu estou falando como é que o perdão vai evoluindo na história. Certo?
Moisés foi além. Jacó, os filhos de Jacó violaram a lei seria a lei de Moisés, que veio depois. Moisés falou, aquilo não pode acontecer. O cara está se vingando de ter matado uma pessoa que pisou no pé dele. A vingança é muito grande para uma ofensa tão pequena. Moisés falou, não, vingança desse tamanho, essa ofensa desse tamanho, vingança desse tamanho. Assim dá para a gente viver. Do contrário, as sociedades acabam. Pois bem, Jesus propõe um limite altíssimo para o perdão e nenhuma vingança. Jesus aboliu a vingança. Ele aboliu a vingança. A vingança deve ser deixada para a justiça. Eu já choquei alguns irmãos aqui dizendo que eu sou a favor da pena de morte, mas não é para eu praticar matar o outro. A justiça, há juízes. Moisés convocou 70 juízes, diz, quando houver ofensa, vão com eles vão resolver. Você não pode resolver a ofensa com o seu irmão, porque você está com raiva dele. Vai lá no juiz, certo? Então assim evoluiu. Só que quando Jesus veio, aqui eu não coloquei o versículo, Jesus trouxe então um limite para o perdão, um limite altíssimo, e a vingança, nenhuma vingança. No ensino de Jesus não se admite a vingança. Tem que haver sempre um perdão. Aí ele fala, se alguém te bater na face direita, oferece a esquerda. Certo? Se alguém te obrigou a fazer uma coisa, vai com ele. Para manter a sobrevivência. As igrejas acabam por falta de perdão. As famílias acabam por falta de perdão. Países são destruídos por falta de perdão. E Jesus está dizendo, perdoem, 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 perdoem. Não quer dizer que você vai conviver com aquela pessoa. Mas quer dizer que você não vai tomar a vingança. Não vai tomar uma vingança. Você simplesmente vai procurar um juiz. Bom, os mestres de Israel divergiam. O perdão devia ser praticado 3 vezes por dia. Pedro sugeriu 7 vezes ao dia. E Jesus falou 490 vezes por dia. Então Jesus estabeleceu. Os fariseus diziam 3. Pedro sugeriu para 7. Jesus falou para 490. 490. Bem, às vezes eu acho assim, Jesus falou certas coisas tão difíceis, né? 490 vezes por dia. Por dia. Os rabis mais generosos, 3 vezes. Pedro mais generoso, 7 vezes. Jesus falou 490 vezes por dia. Então, o que nós aprendemos é que não há limite. Não tem que haver limite para o perdão. Não é isso acontece muito com uma senhora que estava com problema com o marido. Tá bom, está perdoado, mas se você fizer novamente, eu não perdoo. Né? Eu perdoo uma vez, ou 2 ou 3. 4, 5, 6, limite. E Jesus não colocou limite. Ele colocou um limite altíssimo, impossível de você imaginar. 490 vezes por dia. A mesma pessoa. Bom, aí então vem a parábola, o sentido da parábola, né? Parábola. O homem que devia ao rei foi perdoado de uma dívida imensa. Aqui colocamos 1 bilhão, são 10 milhões de dólares. Aquela dívida eram 10 mil talentos. Talento era a moeda alta. Era prata ou ouro. Certo? Você não podia pagar com uma ovelha. Não, tem que ser prata ou ouro. Você deve tanto. Vai pagar com ovelha? Não. Eu quero em talento. Eu quero em prata ou ouro. Então,
eles seriam, o doutor Barclay disse que seriam necessários 8.600 carregadores, levando cada um 30 quilos para mover o valor desta dívida. Era grande. Você vai precisar de milhares, de 8.600 carregadores, cada um carregando 30 quilos, para mover aquela dívida. Isso é hipérbole, né? A palavra muito além do que se pode imaginar. Esse homem que devia tudo isso, milhões de dólares, que seriam hoje, ele tinha pegado muita importância. Eu suponho que ele era um conhecido do imperador, ele era um governador local, e esse governador queria construir uma cidade, porque isso aqui é dinheiro para construir uma cidade. E foi lá e falou para o imperador: eu quero construir uma cidade lá na minha região, preciso de tantos milhões de dólares. E o imperador falou: tá bom, vai lá, bota os carregadores, 8.000 carregadores carregando prata para levar para... É um empréstimo para ele. É um empréstimo para ele. Só que o projeto daquele governador não deu certo, ele não pôde construir a cidade e perdeu o dinheiro. Por exemplo, ele construiu a cidade, no começo veio uma enchente, derrubou tudo, ele está na miséria. Tá? Aí ele vai lá prestar contas. E o imperador pergunta: cadê aqueles 10 milhões de dólares que eu te dei? Você ia construir uma cidade e depois ia me devolver o dinheiro. Ah, senhor, ele disse: não posso, não posso. Ou seja, então você vai ser preso. Aí ele se ajoelha, né? Se ajoelha aos pés daquele homem, pede. Aí o rei fala: tá bom. Naquela ocasião, naquele tempo, a lei fazia o seguinte: olha, presta atenção, isso aqui é muito interessante. Porque não pagar dívida era crime. Quer dizer, pela lei romana, esses 70 milhões de brasileiros caloteiros, todos seriam enquadrados no crime de ser caloteiro. Por isso que agora ele vai ser condenado à morte. Caloteiro, criminoso, bandido, vai ser condenado à morte. E a esposa e os filhos vão ser vendidos como escravos, para ajudar a bater na dívida. Mas ele cai, chora, implora, e o imperador: tá bom, vai embora, você e sua família se cuidem. Perdão. Peraí, mas o cara deve 10 milhões de dólares. Foi perdoado. Aí este homem foi embora para casa com a sua família, mas ele também tinha um devedor. Ele passou de devedor para credor. Lá diante do rei, ele era devedor, foi perdoado. Agora ele é credor. Quer dizer, tem uma pessoa que deve a ele 100 dólares. Cadê meus 100 dólares? Me dá aí, paga, seu criminoso. Aí o homem cai lá no chão, né, e diz: por favor, não me bota na prisão, não venda meus filhos como escravos, por favor. Não tem favor, perdão, não tem perdão, vai para a cadeia. Aí entrega lá e vai para a cadeia. Então, um devedor que foi perdoado em 10 milhões de dólares não pode perdoar 100 dólares. Não pode perdoar 100 dólares. Então, como devedor, ele pediu misericórdia. Como credor, ele não quer ter misericórdia do outro. E daí, então, Jesus contou essa parábola para dizer o seguinte: esse credor que não perdoou uma dívida de 100 dólares, ele vai ser punido. Aí o rei lá, que havia perdoado aquela dívida, chama esse moço aí: eu te perdoei tudo isso e você não perdoou 100 dólares. Eu te perdoei 10 milhões de dólares e você não perdoou 100 dólares. Pega esse homem aí e puna duramente. Aí Jesus termina dizendo assim: não perdoar
é nos colocar em risco. O perdão é mais libertador. O perdão é mais libertador. É mais doce, é mais suave do que a vingança. O que eu vou fazer? Que alegria eu tenho em gastar um dinheiro que o outro pagou e talvez não comprou comida na casa dele. Então, não faz sentido não perdoar. Agora, o que eu estou falando, perdoar não é conviver. Não é conviver. O homem que mandou, o rei que perdoou aquele devedor, não disse: ah, que bom, eu te amo, vem para minha casa, dorme na minha cama. Não foi isso. Vai, tudo bem? Tudo bem, te perdoei, tudo bem. Eu não me vinguei, não processei você, não bati em você, não mandei dar uma surra em você, eu não vendi seus filhos, não vendi sua esposa. Mas, por favor, convivência não. Então, o perdão é isso, é deixar ir. Aqui isso, não, vai. Isso aqui é o perdão. É o sentido do perdão, é esse. Os fariseus várias vezes tentaram matar Jesus. Jesus não tomou nenhuma vingança. Os discípulos disseram: mestre, o senhor quer que a gente mande descer fogo do céu e consuma essas pessoas, como o profeta Elias fez? Jesus falou: calma lá. Vocês não perceberam qual é a nossa compreensão. Nós não compreendemos da maneira como o profeta Elias. Nós não somos de vingança. Nós não somos de vingança. A ofensa é, digamos assim, inevitável. A vingança vai ser evitada. E o perdão deve ser praticado. Bom, então Jesus declara, terminando aqui, Jesus declara que nos perdoou em uma dívida. Jesus declara que Deus nos perdoou em uma dívida imensa, esperando que nós possamos perdoar o nosso irmão em pequenas dívidas. O servo sem compaixão enfrentou consequências. Então ele foi punido, foi castigado, porque ele foi perdoado uma grande dívida e não perdoou uma pequena dívida. Certo? Eu estava conversando com o Gamão ontem. Por que eu não perdoaria uma pequena ofensa de um filho, se eles me perdoaram, têm me perdoado nesse tempo todo, grandíssimas ofensas? Quantas vezes eu ofendi meus filhos com uma palavra dura, com grosseria, com desamor? Essa é uma grande dívida. Por que eu não vou perdoar um deslize deles? Esse é o problema. Você foi perdoado uma dívida imensa e não está perdoando aquele que te deve um pouquinho. Porque nossa dívida com Deus é impagável. Como eu não posso pagar a dívida com Deus, eu vou evitar de oprimir o meu irmão. Porque o rei esperava isso. Como Deus nos perdoou em Cristo todos os nossos pecados, Ele espera que a gente também perdoe. A medida é essa. Deus nos perdoou milhões de dólares. O outro deve $60. Então, a lógica é: eu perdoo $60, porque eu já fui perdoado em $10 milhões. Proposta para o grupo. Eu sugiro o seguinte, para compartilhamento na classe. Em que áreas da vida é mais difícil a prática do perdão? Familiar? Igreja? Qual é a área? Profissional? Onde é mais difícil praticar o perdão? Onde? É na família? Porque a ofensa existe. É na igreja? Porque a ofensa existe. É no trabalho? Porque a ofensa existe. Onde é mais difícil praticar o perdão? Segundo, quais são geralmente os principais obstáculos ao perdão? O que atrapalha a gente? O que atrapalha a gente para não perdoar? Né? O que atrapalha? E terceiro, quais benefícios você experimentou pela prática de perdoar? Quando foi isso? Porque a gente perdoa o outro para o outro ficar numa boa.
Mas nós perdoamos o outro, eu é que fico numa boa, porque eu perdoei. Senhor os abençoe, fique com a graça.